As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amados, eu sempre passo uma ideia para você, de que quando você for ouvir um sermão, ou ouvir uma pregação, ou até você que é um pregador e que prega, que tem às vezes uma oportunidade na igreja, nós precisamos nos preocupar sempre, falava isso ontem, nós precisamos nos preocupar sempre com o quê? Com a base do texto, com a estrutura da pregação. Eu falava ontem, quero repetir hoje para você entender, você não pode perder o início, porque a base sólida é o que vai construir o entendimento do sermão. Inclusive eu postei hoje no canal Arminiano, lá do YouTube, 3 dicas para você fixar uma mensagem, fixar uma pregação no seu coração e crescer rapidamente na fé. Se você seguir aquelas 3 dicas, você vai ver que a tua fé vai rapidamente, vai explodir e você vai realmente, olha, vai ser algo poderoso. Mas vamos lá. O que eu quero falar para você? A base, quando você constrói uma casa, tem que ser sobre uma estrutura, o sólido. Jesus falou isso, não faça uma casa na areia, mas faça no chão firme, na rocha. E a base é o seguinte, qual que é a base? Não adianta a gente já sair se atropelando na mensagem e não entender o texto, o que o texto estava dizendo. Ontem eu trouxe aquela pregação sobre o jugo e disse para vocês que Jesus ele tinha que naquela época falar de uma forma que as pessoas entendessem. Então o que eu quero falar para você aqui hoje, que nós estamos aqui, Jesus está aqui hoje, naquele momento lá, Jesus estava ali, tinha uma multidão de pessoas e Jesus estava pregando para eles. E aí Jesus precisava falar da forma que eles compreendessem. E aqueles homens, eles eram camponeses, alguns pescadores, mas a maioria trabalhava no campo. E o povo judaico, não sei se você sabia disso, mas eles não comem carne de porco. Então o que eles comiam? Eles comiam mais a ovelha. E da ovelha você tira lã, você tira várias coisas que eram muito importantes na época, né? Então havia ali entre aspas, uma indústria têxtil que fazia o uso da lã. Então vamos lá, então Jesus, ele conhecendo eles, e eles conheciam ovelha, eram camponeses, a ovelha tem umas características estranhas. Se você chegar num pasto, tiver lá 1000 ovelhas, você pode chamar elas, gritar, fazer o que for, elas nem levantam, elas ficam comendo matinho assim. É muito legal, tem até um vídeo na internet que mostra isso. Então tá lá, a ovelha tá lá quietinha comendo grama, você pode chamar, a ovelha nem levanta. Mas quando é o pastor dela, ela conhece a voz. O pastor físico, eu tô falando. Aí o pastor chega lá e ele chama a ovelha. Todas elas, é muito legal isso, gente. O que acontece? Olha que interessante. Quando o pastor chama as ovelhas, elas conhecem, elas levanta a cabecinha assim, ó, e olha para ele. E aí ele começa a andar, elas vão tudo atrás dele, e vai seguir, coisa mais linda, gente, vai seguindo. A ovelha, ela conhece o seu pastor. E ó que interessante, então Jesus, para ensinar eles, fala assim, ó, eu sou, olha só que Jesus fala, ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém tira elas da minha mão. Querido, e isso é muito interessante. Então o que eu vou aprender na minha vida enquanto cristão, seguidor de Jesus? Primeira coisa, eu preciso me posicionar como ovelha dele. Entender que eu tenho um pastor, que ninguém, nem a morte, nem o diabo, nem o porvir, nem vírus, vai arrebatar minha vida das mãos do meu pastor. Jesus é o meu pastor. Só vai acontecer o que ele permitir que aconteça na minha vida, porque a minha vida está blindada. Eu estou seguro, eu estou dentro da redoma do Espírito Santo, mas super protegido por Deus, super protegido por Jesus. E o Espírito Santo, sabe quem o Espírito Santo é? O Espírito Santo é o top das galáxias. Eu estou dentro da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo, eu estou com ele. Então nada de mal vai acontecer, a não ser que ele queira que aconteça. Quando eu falo Deus.
Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que é um só, e é o princípio da Trindade. Então, querido, eu quero dizer para você que quando você se torna ovelha de Jesus, você tem que andar atrás dos passos de Jesus. E quando você anda atrás dos passos de Jesus, eu vou te falar uma coisa: todo lugar que Jesus passar, meu irmão, você não tem... Olha, você não tenha dúvida, porque Jesus, ele vai, ele arrebenta com tudo, ele arrebenta com o diabo, ele destrói maldição, ele quebra cadeias, ele pega e faz com que aquele que está cativo seja liberto, ele traz libertação, ele traz vista aos cegos, principalmente aos cegos espirituais. Quanto de nós, tá aí o Claudinho me acompanhando aí nessa live, quantos de nós que éramos cegos espiritualmente falando, e hoje nós podemos enxergar. Jesus traz vista aos cegos, Jesus traz vida àquele que estava morto, aquele que não tinha valor, agora tem valor. Então quando Jesus chega, irmão, Jesus sacode tudo. Jesus, ele pega uma coisa ruim e transforma numa coisa boa. Tem até um testemunho muito legal de um irmão da igreja, um irmão que esse irmão, ele era pedreiro, e a mulher dele não era crente, tá? O que aconteceu com esse irmão? Esse irmão não é o Adriano, viu? Porque aconteceu uma coisa engraçada. O Adriano também caiu de uma bicicleta e se machucou. Parece a história que eu vou contar, mas não é o irmão Adriano. Essa história que eu vou contar para vocês já tem mais ou menos uns 10 anos. Esse irmão iria no serviço de bicicleta. Aí a mulher dele não era crente. O que aconteceu com esse irmão? Isso é fato verídico, tá, gente? O que aconteceu com esse irmão? Esse irmão pegou um serviço, indo para o serviço, ele tinha lá um serviço, deu lá o orçamento, e indo para o serviço ele caiu e quebrou o braço, quebrou a bicicleta, chegou em casa machucado, não tinha mais como trabalhar porque estava com o braço quebrado, sem poder trabalhar. Você sabe que a ferramenta do pedreiro são suas mãos, é seu corpo, e sem condução para chegar no trabalho. E a mulher dele, claro, fez como a mulher de Jó, como doida, ela falou: e agora? Falou para ele: e agora? Cadê o teu Deus que te dá livramento? Talvez você esteja passando por uma dificuldade muito difícil, principalmente por causa dessa pandemia e da situação financeira. O mercado financeiro está muito ruim. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil e muita gente está dizendo: e agora? Cadê o teu Deus? E agora? Cadê o teu Deus? A resposta é: calma, calma, porque eu ainda estou vivo. Enquanto eu viver, em Deus eu esperarei, porque Ele vai dar a estratégia para mim. Aquele homem ficou muito triste com a sua esposa, não era para menos, qualquer um ficaria. E aquele homem então pega e vai para o culto, muito triste, muito chateado, e fica lá. E lá no culto, por isso que é importante para a igreja, dá licença, vou beber uma aguinha. E aquele homem vai para o culto, por isso que é muito importante ir para a igreja, como eu acabei de falar. E aquele homem, então, ele está lá sentado e chorando, assim, as lágrimas, chorando por dentro, triste, cabisbaixo, puxa vida, e agora peguei o serviço, não vou poder entregar o serviço, o que eu vou fazer, tal. E está lá orando, lá na cadeira, e de repente ele olha assim, o Espírito Santo mostra para ele 2 irmãos, lá na frente, no banco, que também eram pedreiros. Aí ele chegou pro irmão, os irmãos falou assim, né? Chegou, acabou o culto, chamou os 2 irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu peguei um serviço e eu quebrei o braço, quebrei a minha bicicleta e eu não vou conseguir terminar. Vocês não querem terminar o serviço para mim? E os irmãos pegaram e falaram: com certeza, a gente termina, você dá tanto pra gente. Ele falou: vocês terminam? Terminamos, você dá tanto pra gente. E ele pegou, repassou o serviço e sobrou um dinheiro para ele ainda. Nesse meio tempo, apareceram vários serviços para ele, que ele era um pedreiro muito bom, muito requisitado. Sabe aquele pedreiro que sempre vai deixando para depois, nunca tem tempo para fazer a tua obra, porque sempre tem alguma na frente? Aí ele pega, as pessoas começam a pedir para ele ir trabalhar, aí ele com o braço quebrado, ele fala só: peraí, dá um tempo. E ele ia lá naqueles 2 e falou assim: escuta, peguei outro serviço, vamos fazer junto? Vamos. Então ele só pegava os serviços. Resultado: em pouco tempo ele tinha mais de 100 funcionários trabalhando para ele. Mais de 100. Virou um grande empreendedor, um grande construtor. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa
e não tem saída. Mas se você for a ovelha que segue o pastor Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Quando Jesus entra num lugar, ele entra sacudindo, ele entra para arrebentar, ele entra para virar o cativeiro. E é isso que nós temos que ter em mente. Então, é necessário isso. Mas aí as pessoas falam, puxa vida, mas Deus abençoou todas as pessoas? Não, Deus abençoou todas as pessoas. Todas as pessoas são ovelhas de Jesus? Não. No mundo as pessoas falam assim, todo mundo é filho de Deus. Quem falou que todo mundo é filho de Deus? A Bíblia não fala isso. Lá em João capítulo 1 fala que as pessoas são criaturas. Mas quem aceita Jesus dá o poder de ser chamado filho de Deus. É muito forte isso. Tanto que Jesus, o que ele falou aqui na leitura, no texto áureo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Espera aí, quem ouve a minha voz? Qual que é o sujeito da oração? As minhas ovelhas. Então Jesus tem as ovelhas dele. Todas as ovelhas que existem no mundo são dele? Não, não são. São ovelhas de Jesus aqueles que seguem a ele. Aí a pessoa fala, eu aceitei Jesus, quer dizer que sou ovelha de Jesus? Tudo bem, você até é ovelha, mas você está seguindo ele? Você está ouvindo a voz dele e está indo atrás? Essa é a questão. Tem muitas pessoas, irmão, que começam a seguir Jesus, mas se desvia do caminho. Não está onde o pastor está. E onde o pastor está? O pastor está aqui na live. O pastor está no culto do domingo. Eu não estou falando do pastor João. Eu estou falando do pastor Jesus. Porque Jesus, ele gosta do quê? Da irmandade juntas. Jesus gosta da coletividade. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos estar onde Jesus está. Por exemplo, nós temos as nossas células. As células nossas, elas foram interrompidas de forma presencial, mas elas estão sendo feitas ainda por live. Você está participando da célula? Poxa vida, é tão simples, é só baixar lá o Team Link. Entra na minha célula, só você falar para mim, na hora eu te mando lá o convite, você entra, você participa ao vivo pelo celular. Então, você tem que seguir os passos de Jesus. Participe da célula. Quando for presencial, participe presencialmente. O culto já voltou. O culto domingo às 10 horas é das 10 às 10h45, só 45 minutos. Participe do culto também presencialmente. Ah, eu não quero ir porque eu faço parte do grupo de risco, não tem problema. Participe online, entra nessa página aqui que você já está conectado da Igreja Batista de Jesus Cristo Aliança, entra na página e participa no mesmo momento, não depois, você é ovelha de Cristo, você tem que participar junto com as ovelhas, comer junto. O que é a palavra? A palavra, você está comendo a palavra, se alimentando da palavra, é o pãozinho que vem quentinho do céu. Então, o culto é domingo das 10 às 10h45, eu vou escutar o culto ao meio-dia, às 2 da tarde, é válido, até é, mas não é 100%. Por quê? Você tem que estar na hora que o alimento está descendo, irmão, para que a unção também alcance você. Então você tem que ter esse compromisso, porque na verdade é a tua atitude que faz a diferença, é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Fala assim, puxa, eu vejo que tem pessoas que parecem que são mais privilegiados perante Deus do que outros. Aí fala assim, então Deus faz diferença das pessoas, nem lá no calvinismo que eles falam, então Deus faz diferença das pessoas. Não faz diferença. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção da atitude das pessoas, ou seja, Deus faz diferença da atitude que as pessoas têm perante determinadas situações. Se você é ovelha de Jesus, então você tem que ouvir a voz de Jesus e seguir ele. E aí, apontando para isso, lá em João, no capítulo 10, no versículo 9, antes dele falar isso, ele disse assim, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então essa é a sacada é você passar pela porta que é Jesus. Só que tem pessoas que querem fazer da porta Jesus como uma porta giratória de banco, sabe aquela porta que fica dando volta e nunca sabe onde vai? Então não é. Jesus não é uma porta giratória, Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas, é o grande eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pastor das ovelhas. Então você tem que seguir Jesus. Então, resumindo, quando você se torna um seguidor de Jesus, você se torna uma ovelha e você tem prazer de estar onde Jesus está. E onde Jesus está? Na célula, na igreja, nos cultos, nas lives,
da nossa igreja. Você tem que estar onde as outras ovelhas estão. Jesus gosta de que a irmandade ande junto. Quão bom que os irmãos vivam em comunhão, é como o óleo que desce pela barba, pela orla das vestes de Arão. Então não dá para você querer ser uma ovelha de Jesus isolada. Isso não existe. Você tem que ter prazer na irmandade. Onde que está o teu prazer? Você tem prazer na irmandade, de estar na irmandade? Tá? Essa é a palavra de hoje. Então, seja realmente um seguidor de Jesus. E quando você se torna um seguidor de Jesus, irmão, fica tranquilo. Jesus vai fazer como fez com aquele pedreiro lá. Na hora certa ele vai te dar a vitória, tá bom? Essa é a mensagem. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui ouvindo a mensagem. Muito obrigado por todos aqueles que estão ouvindo a pregação. Eu tenho certeza que o seu nome será glorificado nas nossas vidas, ó Pai, e que nós vamos entender que nós temos um pastor que nos protege, que nos dá segurança, que não permite que o inimigo nos arrebate das mãos dele. Jesus, nós estamos debaixo, Senhor, da tua proteção. Nós estamos guardados, Senhor, pela tua poderosa mão que nos sustém, Senhor. Nós estamos, Senhor, como diz a palavra, gravado. Nosso nome está gravado na palma das tuas mãos. Nós somos ovelhas preciosíssimas de Jesus. Você, amado, é uma ovelha preciosíssima de Jesus. Não deixe ninguém te colocar para baixo. Não deixe ninguém falar que não vai dar certo. Não deixe ninguém falar que olha aí como é que estão as coisas agora. Não deixe ninguém, irmão, ninguém te prejudicar, porque Deus fecha a boca do leão. Assim como Deus fez com Daniel. Quando Daniel estava na cova, Deus vai fazer com você todo aquele que falar contra você e contra o teu Deus. No tempo certo ele vai ter que lhe pedir perdão. Nós oramos para que Deus abençoe essas pessoas e que elas se convertam também. Assim nós oramos crendo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não me perguntem se a mulher do pedreiro virou crente, que eu não sei o resto da história, tá bom? Mas eu sei que ele ficou firme lá no caminho do Senhor.